Muito boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui para esse nosso exercício do espírito. A gente exercita a mente, exercita o corpo e raras vezes lembra de exercitar o espírito. Então, parabéns para todos nós que tivemos essa lucidez. Foi muito comum ao longo da história humana que os reis contratassem tutores, preceptores, professores para cuidar da educação dos seus filhos. Conta-se que o rei Dario, por exemplo, contratou nada menos do que Aristóteles, o grande filósofo, discípulo de Platão, discípulo de Sócrates, indiretamente, para dar a educação básica de Alexandre o Grande. Conta-se aqui no Brasil que nosso Andrada foi o preceptor de Dom Pedro II, amando de Dom Pedro I, porque um rei tem muita dificuldade para educar seus próprios filhos. E ele precisa contratar uma pessoa com muitas luzes, com muita cultura, para educar o seu filho. No nosso caso, nós que aqui tratamos não das coisas do mundo, dos poderes do mundo, mas da educação do espírito, essa lembrança pode nos servir muito. Numa comparação dos reis, os preceptores e os príncipes com a nossa vida, quem seria o rei? Deus. Deus também precisa encontrar pessoas que se encarreguem da criação dos seus filhos. Quem seriam os filhos a serem educados pelos preceptores? Todos nós que precisamos nos educar, que estamos em pleno processo de educação espiritual. E a gente pode analisar essa situação sob diferentes pontos de vista. Quais seriam esses pontos de vista? O ponto de vista do professor é um ponto de vista difícil. Se você fosse educar um príncipe que certamente teria a seu cargo a condução de um grande país, você teria preocupações? Qualquer deturpação, qualquer lição errada que você passasse para ele, você estaria afetando milhões. Então, enorme a sua responsabilidade. Se você tivesse uma dificuldade de ganhar bem como professor, coisa que ainda hoje é muito difícil, e o rei lhe oferecesse uma enorme fortuna, um grande reconhecimento, você teria dois grandes motivos: o motivo de educar alguém que seria rei e também o motivo de conseguir a sua própria remuneração, a sua própria melhor condição econômica, a sua melhor condição de criar a sua própria família. Do ponto de vista do educador, ele trabalharia com muita atenção e com muita atenção também, com muito zelo, muito cuidado. Se o aluno não aprendesse bem o que ele estivesse querendo ensinar, ele ia desistir? Ele ia falar assim: vou desistir desse aluno? Vou repetir ele de ano? Ele não tem jeito mesmo? Será que ele faria isso? Não, certamente esse professor buscaria todas as formas possíveis de tentar ensinar os conteúdos importantes para esse príncipe. Tudo que houvesse de técnica pedagógica ele iria atrás para tentar passar o conteúdo fundamental para ele ser um bom príncipe e na sequência ser um bom rei para todo o seu povo. E do ponto de vista do príncipe, a mesma situação. Se ele tivesse mínima consciência do que é ser um príncipe, essa preparação para ser um rei, ele também ficaria muito preocupado com a sua própria educação, com o seu próprio processo educativo, e se tivesse dificuldades em aprender, também ficaria muito alerta. Essa imagem é muito interessante para nós pensarmos nas nossas vidas.
Em primeiro lugar, porque muitos de nós aqui nos angustiamos muito por estarmos exatamente na posição de pessoas responsáveis pela educação de terceiros. Quem tem filhos e não tem angústia por criar filhos? Quem é? Quem tem, às vezes, uma esposa, um marido, e não se sente também responsável pelo crescimento espiritual do seu cônjuge? Então, todos nós, de alguma forma, somos professores. Quem está na terra é professor. Não precisa ser Jesus, não precisa ser um líder religioso, não precisa ser uma grande autoridade, nem ser professor de um rei, para reconhecer que somos todos professores. E também alunos, será? Ou será que alguém aqui já acha que aprendeu tudo o que precisava? Dificilmente, porque afinal de contas vocês estão na escola. Nós estamos na escola. E todos nós estamos na escola perante um professor. Não interessa quem está falando na frente. O professor de verdade quem é? Só tem um. Só tem um mestre. Os outros são só representantes do mestre. São só prepostos do professor da humanidade que chama-se Jesus Cristo. Então, nós pensarmos as nossas vidas sob esse ponto de vista pedagógico, que o nosso grande desafio é, de um lado, aprender e do outro ensinar, é muito interessante. Todas as nossas relações, de alguma forma, são afetadas por esse ponto de vista. Paulo Freire, o grande educador brasileiro, já falava que na vida, na escola, no processo educativo, todos são educadores e todos são educandos. Todos nós, sem exceção. Então nós temos que ter essa preocupação em dobro, porque nós precisamos ter uma boa atitude como educandos, como alunos que estão precisando aprender muito, e nós estamos precisando aprender muito. Mas também precisamos nos preocupar com a nossa função de educadores. Porque nós temos sim ao nosso cargo uma série de pessoas, e diz lá no inesquecível livro O Pequeno Príncipe, que nós somos eternamente responsáveis por aqueles a quem nós cativamos. Nós somos responsáveis, nós somos condutores de almas, mas também nós somos conduzidos. É o jogo da vida. Deus coloca numa escola, num emprego, numa família, num centro, em qualquer coletividade humana, nos coloca sempre aos pares, aos trios, em coletividades, para fazer esse duplo papel, sempre aprendendo e ensinando. É muito interessante que a gente consiga entender e perceber essa lição. Paulo de Tarso, um dos maiores educadores de cristianismo que a história já teve uma altura no trabalho dele, depois de ter feito a primeira visita, a primeira viagem dele ao longo à volta do Mediterrâneo, visitando diversas cidades, levando a boa nova, levando a palavra de Deus. Ele teve essa situação de professor perante alunos. Ele formou uma série de coletividades, fundou uma série de igrejas, e depois, quando ele acabou a sua primeira viagem, ele parou numa cidade e começou a receber enviados. De todas aquelas cidades que ele tinha ajudado a formar a igreja, vinham pessoas falando de problemas naquela coletividade. Pessoas brigando umas com as outras. Naquele tempo, religiosos brigavam, viu? Hoje, no espiritismo, não se briga mais. É todo mundo harmônico, não tem problema nenhum, não é verdade? É como na nossa família também, todo mundo se dá bem, é família doriana, já acorda sorrindo, um servindo para o outro, um ajudando o outro. Não é assim? Só na televisão mesmo, né? Então nós temos essa condição, e Paulo de Tarso tinha também, e começou a receber pedidos de socorro
venha nos ajudar, está tendo problema A. Daí vinha outro emissário, venha nos ajudar, está tendo problema B. E naquele tempo, os aeroportos tinham muitos problemas, sabe? Tempo de Paulo de Tarso, não tinha muito problema no aeroporto? O celular estava problema, a internet era péssima naquele tempo. É claro que não tinha nenhum recurso. Sabe como ele fazia a viagem dele? Sandália, a pé. Viajava dezenas de quilômetros a pé. Chuva, sol, dormindo em caverna, dormindo debaixo de árvore, sendo roubado por ladrões, sendo mal compreendido por aqueles que ele ensinava. Ele levou muitos castigos máximos daquele tempo, que eram as chibatadas, 40 chibatadas. Ele levou em várias ocasiões. Ele foi apedrejado e dado como morto algumas vezes. Ou seja, ele era muito bem recebido, né? Muito mal recebido, muito incompreendido na sua tarefa de educador. Mas algumas pessoas sempre dão valor, e essas pessoas mandaram esses emissários perguntando para ele: Paulo, ajuda a gente, como é que eu resolvo isso, como é que eu resolvo aquilo? Está tendo inúmeros problemas de convivência, de doutrina, de compreensão, porque era uma nova doutrina. Ninguém sabia como gerenciar isso ainda, era tudo novo. O Espiritismo é a boa nova. E ele recebendo emissários de tudo quanto é cidade, cada uma para um lado, como é que você acha que ele ia resolver? Ele começou a perceber: eu estou recebendo um emissário de 2 em 2 dias. Como eu vou demorar 3 semanas para ir até uma cidade, entre ir e voltar eu já recebi mais 15 emissários para uma cidade. Se ele atendesse 2 cidades, ele ia acumular 30 outras cidades que ele precisaria visitar. E aquilo começou a angustiar. E ele angustiou muito, porque o volume estava muito grande. E ele se sentia exatamente responsável por aqueles a quem ele cativou, ele formou. Ele se sentia pai dessas comunidades. Legítimo. Acho que qualquer um de nós, se fosse capaz de fazer um trabalho tão lindo como esse, nós não somos, também nos sentiríamos. E ele, muito perturbado, passou uma noite em oração, pedindo fervorosamente ajuda para como resolver isso. E ajuda não faltou. Uma luz apareceu na frente dele, ele se sentiu acolhido, se sentiu carinhado por essa luz, e essa luz foi tomando uma forma humana, e apareceu na frente dele Jesus de Nazaré. E Jesus falou para ele: não se preocupe, Paulo, você vai usar os dons do Espírito. Ele fez esse mesmo silêncio que nós aqui, não entendeu nada. Como Jesus conhece o fundo da alma das pessoas, e mais ainda daqueles que são afetos à sua tarefa, ele, sem precisar pedir explicação, ele mesmo explicou: você vai começar a trabalhar por cartas. Você vai emitir cartas e devolver pelos próprios emissários. E assim você vai estar ensinando e resolvendo os conflitos através das suas cartas. E aquilo foi luminoso para eles. Sabe por quê? Sem que Paulo pudesse prever, as igrejas copiavam as cartas umas para as outras, porque os problemas eram os mesmos. E começaram a copiar uma para as outras, umas para as outras, umas para as outras, e aquela carta começou a virar uma instituição, uma nova escritura. E chegou até quando essas cartas? Até onde? Até onde chegaram essas cartas? Conhece uma cidade de São Vicente? Conhece o ano 2015? As cartas estão lá nos nossos evangelhos. Paulo está ensinando até hoje. Até hoje, todas as comunidades religiosas têm nas cartas de Paulo um grande ensinamento. Mas Jesus, naquela ocasião, explicou para Paulo um mecanismo fantástico de trabalho, que era o seguinte:
eu irei inspirar as suas cartas, mas as cartas chegarão até você por meio de Estevão, e Estevão transmitirá para vocês. E Paulo, muito esperto, falou assim: bom, como eu sei que nem sempre eu estou bem, eu estou disponível, estou com uma cabeça boa, eu também, Paulo, sempre que for escrever uma carta, vou me cercar de ajudantes, dos meus melhores companheiros. Por quê? Porque pode ser que um esteja perturbado, brigou com a esposa, está com muitas questões, muitas angústias, mas o outro esteja bem. E um vai equilibrar o outro e vai permitir que a mensagem de Jesus, através de Estevão, chegue através deles. O que essa forma de trabalho sugere para a gente? Nós nunca estamos sozinhos. Nós estamos, todos os trabalhos que nós realizamos são em equipe, em parceria. Tudo que a gente faz na vida, nós fazemos em parceria. Ah, mas você está falando do Paulo, dos anjos, dos santos. Não, eu estou falando tudo. Eu estou falando que um estuprador, um corrupto e um terrorista, eles atuam em parceria. Com quem? Com quem? Aqui na Terra, porque a Al-Qaeda e o Estado Islâmico, por exemplo, eles são redes. Ninguém trabalha sozinho lá. Eles trabalham em parceria aqui e lá também. Ou vocês acham que não tem influência espiritual no trabalho do terrorismo, do estuprador, do corrupto? Vocês acham que não? Todos nós, façamos o bem, façamos o mal, queiramos o bem para todos nós, a elevação espiritual, trabalhemos para o amor ou trabalhemos para o egoísmo, todos nós estamos sempre em parceria. E essa parceria de Paulo é muito linda para a gente pensar sobre a vida. Se você não sabe quem foi Estevão, leia o livro Paulo e Estevão. Essa passagem é maravilhosa. Sabe quem foi Estevão? O primeiro mártir cristão. Sabe por quem ele foi assassinado? Quem presidiu o julgamento dele? Quem presidiu a execução de apedrejá-lo até a morte? Sabe quem fez isso? Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi o grande julgador, o grande juiz e o grande assassino de Estevão. E Jesus estava colocando quem para trabalhar junto? O assassino e o assassinado. Não é uma coisa maravilhosa? É assim que Jesus trabalha nas nossas vidas. Quando você tem questões de ensinar e aprender dentro da sua casa, dentro do seu local de trabalho, a pessoa simplesmente não quer te ouvir, tem uma picuinha, não sabe o que você vai falar, mas já é contra. Não tem gente que é assim contra você? E você já percebeu que você também não vai com a cara de muita gente? Nós também. Sabe por que isso acontece? Porque Deus está chamando os inimigos para a reconciliação. Isso é maravilhoso, gente. Paulo e Estevão estavam ali para fazer um trabalho de disseminação da palavra do Cristo, disseminação do amor. Nós também estamos para aprender a amar, junto com os nossos amigos, mas também junto com aquelas pessoas que a gente, o meu santo não bate um no outro. E às vezes é só um colega de trabalho, é só um chefe. Mesmo assim, em tempos de crise, você não pode, mandar embora simplesmente. Mas às vezes é tua mãe, às vezes é teu pai, às vezes é teu irmão que o santo não bate. Isso acontece? Só em filme, né? Só novela, não é verdade? Nós estamos o tempo todo juntos, e essa junção não é por acaso. O que você tem como dificuldade encaixa-se perfeitamente naquela pessoa que está à sua volta. Mas como se encaixa perfeitamente? Como é que se dá? Que mecanismo é esse que faz a minha lição e o meu mestre ter nascido como meu irmão, como minha mãe, como meu cunhado? Como é que se faz isso?
Que perfeição é essa que encaixa educadores e educandos para conviverem no mesmo lugar? O Espiritismo nos ensina sobre o planejamento reencarnatório. E é maravilhoso isso. Todas as colônias espirituais, e existem centenas sobre cada país, todas elas têm um instituto de reencarnação com técnicos especializados. E esses técnicos, eles planejam o teu corpo para deixar o teu corpo propenso a alguns tipos de doenças. Porque as doenças que você passa são aquelas que vão te desafiar a superar as tuas doenças espirituais. Eles planejam também como pais que precisam de uma certa experiência vão poder receber filhos que precisam de uma experiência servindo uns para os outros. É que a gente... É tão difícil de nós concebermos a delicadeza, a profundidade, a exatidão desses princípios, que a gente fala, não é possível. Eles devem ter um enorme computador lá em cima. O computador deles deve ser fantástico. Será que não falta luz, não quebra o computador, não dá um bug lá? Não, gente. Nós estamos falando da lógica de Deus. E a lógica de Deus é absolutamente perfeita. Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Muito menos um detalhe da sua vida vai se perder. Por isso, aos olhos da explicação espírita, nós podemos rever completamente as nossas vidas. Quem já não fez uma oração para afastar um colega de trabalho? Uma sogra, cunhado, um vizinho de condomínio que te enche o saco, que perturba porque você tem cachorro, porque você anda de salto alto ou qualquer coisa assim, ou aquele que anda de salto alto em cima da sua cabeça. Vocês nunca pediram Deus, não precisa fazer maldade não, só arruma uma casa melhor para ele vai para outro prédio, arruma uma viagem para minha cunhada que vai até o Japão, de navio. De avião não, de navio. A gente é espírita, a gente não deseja o mal para ninguém, né? A gente quer o bem só. Agir assim como nós temos agido é, em primeiro lugar, jogar fora os livros que o professor está colocando para a gente. Fugir das lições. O professor está dando lição, você fala que vai no banheiro. Quem nunca fez isso? E depois de ir no banheiro, você dá uma passeada, né? Tem os meninos jogando bola, tem umas meninas brincando de amarelinha, você lá vai e brinca também. Enquanto isso, o professor está dando aula. Quem nunca fez isso? Os distraídos da escola da terra são quem? Quem? Nós pedimos o tempo todo para o professor para não dar lição, nós rasgamos o livro, nós desprezamos os mestres que a vida nos coloca. E quem são esses mestres, Maurício? Quem são essas lições? Quem são essas curas do nosso espírito? São precisamente as pessoas que você quer afastar, as situações que você quer tirar. A gente, quando está doente, o que pede nas nossas orações? A cura, é lógico. Tem um conflito com alguém, a gente pede que a pessoa viaje. A gente tem um problema qualquer e a gente sempre olha pelos olhos do mundo, como se fosse criança. Eu quero me livrar dos problemas. Mas os problemas foram previstos, planejados e colocados nas nossas vidas minuciosamente. E esse é um grande ensinamento do Espiritismo. Diante dessa visão, você vai ter outra postura perante o mundo. Nada é sem sentido. Tudo tem uma razão. Ai, Maurício, terrorismo, que razão pode ter? Que absurdo esses árabes ignorantes. Se amarram com bomba e vão se explodir para matar os outros. Não é um absurdo isso? Pois isso, gente, é exatamente o que os cristãos fizeram com os árabes.
há 700 anos atrás. Quando que nós fizemos isso com eles? Quando foi? Nas cruzadas. O mesmo discurso que os mulás, os líderes religiosos, fazem para os muçulmanos: vá lá, se exploda numa jihad, que é uma guerra santa, que nesse processo de você se explodir, você vai poder entrar no paraíso. Esse mesmo discurso o Papa e os sacerdotes faziam na Idade Média na Europa. Vá e mate árabes em nome de Deus, porque essa é a vontade de Deus. E quem morrer em nome de Deus nas cruzadas vai direto pro paraíso, sem escalas. Não é muita coincidência que isso esteja acontecendo? O mesmo problema? Será que é à toa? Ou a humanidade consegue perceber os seus momentos de aprendizado, aprende com eles e não precisa ficar ora sendo assassino, ora sendo assassinado? Porque quem aprende inicialmente a lei do karma, a lei de causa e efeito, vai falar: nossa, então a humanidade sempre vai precisar ter assassinos, porque quem matou na outra encarnação vai morrer assassinado, e aquele que matou ele na outra encarnação vai morrer assassinado, e aquele que matou... Quando vai parar isso? Cada ciclo de vinganças mútuas, que não existe pela vontade de Deus, mas existe pela ignorância dos homens, cada ciclo desses pode ser interrompido. Por quem? Por Deus, por Jesus, pelos anjos. Quem interrompe esses ciclos? Cada vez que um de nós optar por perdoar ao invés de se vingar, sair do ciclo de vinganças mútuas, falar: tô fora, eu quero liberdade, eu quero aprendizado, eu quero luz. Cada vez que alguém tomar essa decisão, e essa decisão é de coragem. Entre os humanos, a gente fala que coragem é não levar desaforo para casa. Alguém me ofendeu, eu vou lá e bato também, eu vou lá e respondo também. Essa é a coragem dos homens. Só que essa é uma coragem dos homens que tem nos aprisionado, tem nos detido, tem nos colocado num lamaçal, numa areia movediça, que quanto mais a gente se mexe, mais a gente afunda. Há uma outra coragem, a coragem de Deus, a coragem de ser diferente, a coragem de fazer o diferente que os homens mandam. Quando o Espiritismo surgiu, isso você vai ver no Evangelho segundo o Espiritismo, há longos discursos e longas mensagens do mundo espiritual contra o duelo. Hoje não existe mais aquele formato. Naquele tempo, na Europa, quando o Espiritismo surgiu, homens de bem, homens de nome, eram treinados desde a adolescência a manusear os mais diferentes tipos de arma. Sabe por quê? Porque quando eles saíam à rua e alguém os ofendia, ou se julgasse ofendido por ele, era dever moral chamá-lo a um duelo. E aí você teria a seguinte opção: vamos decidir agora. Você prefere ser assassinado ou ser assassino? Qual a preferência de vocês? Esse era o dilema dos homens de bem naquele tempo. Eu prefiro ser assassinado ou assassino? Naquele tempo todo mundo preferia ser assassino, viu, gente? Assassino era honra, era provar que é homem. E hoje ainda não é diferente, não existe mais o duelo, mas quem alimenta esse sentimento nos filhos e em si mesmo, que o homem não leva desaforo para casa, que falou comigo, falou A, vai levar B, que comigo é assim, essa valentia que nós somos ensinados. Eu tenho certeza que todos os homens receberam alguma espécie de ensinamento assim. Mas como assistente social, eu tenho certeza também que as mulheres também receberam tipo de ensinamento assim. Menos um pouco, mas também receberam. E isso vai encalacrando, isso foi afundando a humanidade, e está na hora da gente ter coragem. A coragem de sermos diferentes. Porque assim como Deus, através de Jesus, estabeleceu uma ampla corrente de trabalho
para chegar até Paulo. E Paulo estabeleceu uma outra corrente aqui na terra, com seus amigos, para trabalhar conjuntamente. Nós também podemos. Está nas nossas mãos decidir qual é a sintonia. Se tudo nós fazemos em parceria, só depende de você falar quem vai ser meu parceiro. Quem? Você quer fazer parceria com quem? Bandido, estuprador, corrupto, tá assim, ó. Não vai ser difícil. Já imaginou se você fosse eleito vereador no próximo mandato aqui em São Vicente? Imagina aí, você é eleito vereador. Começa a ter conchavo. Olha, vai ter um contrato disso, um contrato daquilo, te chamasse para ganhar isso, ganhar aquilo. Você ia estar bem na situação? Se você aceitasse, você era corrupto. Se você não aceitasse, não ia passar mais uma proposição sua na Câmara dos Vereadores. Você ia ficar isolado. Você não ia poder fazer mais nada. O que você acha da tua situação? Boa? Tá legal? Nós precisamos ter coragem de sermos diferentes. Chega da gente querer destituir presidente, prefeito, governador e achar que o mundo vai melhorar. Só tem uma maneira do Brasil fazer a reforma moral que ele precisa fazer, que nós tanto queremos. Não tem outro jeito de melhorar as instituições a não ser seres humanos melhores. E na política, coincidentemente, a gente gosta de falar que gente boa não se mete em política. Enquanto gente boa não se mete em política, quando é que a política vai melhorar? Nunca. Quando é que a nossa família vai melhorar enquanto a gente não tomar a coragem de falar assim, vou ser eu aquele que vai interromper o ciclo? Porque a gente fica se escorando um no outro. Ah, eu estou em crise no meu casamento por causa do meu marido. Se eu for mulher, é lógico. Se eu for mulher, por causa do marido. Se for marido, por causa da mulher. É claro. Nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Está no tempo. Não dá mais para adiar, gente. O tempo é agora. A humanidade está num nível de medo, de revolta, de vinganças muito grande. Você quer se nivelar por esse nível? Por esse nível baixo é que você quer se nivelar? Ou você quer ter a capacidade de alçar um olhar e uma cabeça acima desse senso comum? Que a gente tem que ser esperto, que a gente tem que levar vantagem em tudo. Se você cair na lógica humana, você vai continuar sendo tão ruim quanto todo mundo. Só que você é um corrupto que não lhe deram uma grana na frente ainda, não lhe deram uma oportunidade. Meu pai sempre falava, a oportunidade faz o ladrão. Quantas vezes ofereceram R$1 milhão para você fazer uma coisa? Quantas? Já ofereceram isso para você? Será que você tem tanta autoridade para falar assim contra os corruptos? Eles não estão falando em 1 milhão não, eles estão falando em 300 milhões. Nós precisamos fazer a nossa transformação. E tem um caminho previsto, exato, para a tua transformação, traçado por Deus, através de Jesus e através dos técnicos de reencarnação que eram da tua colônia espiritual. Eles fizeram um planejamento para cada um de nós, precioso, meticuloso. E essa situação que nós estamos vivendo é a nossa terapia. São os remédios para as nossas doenças. Essas situações. Terrorismo, Maurício? Estupro? Corrupção? Essas são as terapêuticas que nós precisamos para aprender a transformar, a lutar pela paz de verdade, a lutar pela transformação da vida. Qual é a primeira tarefa daquele que quer paz? Qual é a primeira tarefa daquele que quer paz? Vamos pegar cartaz e andar na rua, queremos paz, é assim? Na bem-aventurança, Jesus colocou como última etapa dos seus missionários a tarefa de disseminar a paz. Mas a terceira tarefa do missionário é se amansar. Por quê? Porque ninguém pode levar paz para os outros se não tiver paz no próprio coração. Gandhi falou, faça em você a mudança que você propõe para o mundo.
Nós precisamos fazer em nós a transformação moral. E não é em outro lugar. É nas nossas relações. É acolhendo as pessoas que não vão com a nossa cara. É nos transformando e mudando a nossa disposição nas relações com quem a gente não vai com a cara. É essa transformação cotidiana. Deus não quer que a gente se transforme no centro espírita, gente. O espírita não se mostra no centro espírita. O espírita se mostra dentro de casa, na rua. É no dia a dia. É cada vez que tem um crime, ao invés de ele entrar na roda de vinganças. O que você não pensou pro pai da Isabela Nardoni, quando soube do crime? O que precisava acontecer com ele? O último senador que foi pego corrupto, o que precisava acontecer com ele? Você nunca se pegou nessa conversa de falar, nossa, cadeia, precisa pegar e dar chicotada, precisa pegar e matar, arrancar as unhas, arrancar o olho. E ainda aparecia um outro do teu lado falando, é pouco. Você nunca se pegou nessa história? É todo dia que nós estamos virando torturadores. Façamos em nós a transformação que Deus propõe para todos nós. Ele propõe parcerias a todo momento. Se você quer, a partir de hoje, a partir de agora, a partir de amanhã, ajudar na transformação para o bem, fazer parte do milagre da multiplicação do amor e não do milagre da multiplicação do ódio e da vingança e da tortura, busque a sua sintonia. Nosso rádio, quando está bem sintonizado, só ouve música boa. Quando está mal sintonizado, é só chiado. Se nós estamos no chiado, não adianta brigar com ninguém. Não adianta brigar com a sogra, com a mulher, com a Dilma, com o Billy. Quem manda na tua sintonia? Quem manda no teu tempo? Quem manda no teu pensamento? Quem pode fazer a transformação da tua vida? Jesus, quando fazia, falava para os curados assim, a tua fé te salvou. A nossa libertação, nós somos escravos de nós mesmos, mas nós também somos a nossa princesa Isabel. E a caneta está na nossa mão. Obrigado, gente.